Boa tarde, 1h16 no Acre, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, eu converso com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassen. E é preciso destacar que aquela região do Vale do Alto Acre faz tempo que ela é uma região importante do ponto de vista político. E, pelo que se tem visto nos últimos tempos, tem se destacado também na área de gestão. A prefeita Fernanda, ela tem conseguido alinhavar algumas áreas de trabalho que tem priorizado mais as questões de ordem técnica e deixado um pouco, eu falo um pouco porque é sempre bom relativizar, um pouco a política de lado. E isso tem trazido consequências boas para o município. Vamos, Fernanda, esse é mais ou menos um desenho do seu esforço na gestão ali de Brasileia. Você tem tentado dar uma leitura técnica para a gestão no município. Mas é possível afastar até que ponto a política? Olá, então. Primeiro eu queria externar minha felicidade de poder estar aqui hoje, dialogando, falando sobre a boa política, falando sobre gestão, falando sobre o futuro e falando sobre a administração pública do meu município, da minha querida Brasileia. Aliás, primeira vez aqui, né? Primeira vez, então eu fico me sinto privilegiada. Eu tenho me colocado desde o meu primeiro dia de trabalho como servidora, aquela que está a serviço, aquela pessoa que está à disposição da população e das instituições. Eu acho que isso é uma das chaves da gestão pública. A gestão, ela precisa e deve ser partilhada, ela precisa e deve ser planejada e avaliada. Isso faz com que a gente transcorra e vá nos desafios. A sua pergunta, quando você fala das dificuldades e se é possível alinhavar o técnico com o político, eu lhe respondo que é fundamental. Sem isso, muito dificilmente a gente consegue vencer os desafios de uma gestão pública. Administrar um cenário de recursos, de volumes de recursos, administrar num cenário de boas infraestruturas é muito bom. Isso não se faz um bom gestor. Agora, imagine só, você administrar... Na crise? Na crise. Um município com muitas dificuldades. Quando a gente precisa falar de Brasileia, a gente precisa falar um pouquinho da história dela. Nós tivemos em 2012 uma grande enchente, que até então a população achava ser a maior. A população ainda estava se levantando da grande enchente que foi em 2012, veio 2005 uma enchente ainda maior. 2015, perdão. 2015 uma enchente ainda maior. O povo num sofrimento muito grande. O comércio, então, foi quem sofreu? Foi assim, atravessamos o pior momento. E vem a parte de gestão administrativa. Nós tivemos um prefeito que foi afastado, além do prefeito, 4 secretários afastados. E isso foi um momento muito difícil na história política, na história administrativa e na financeira do município de Brasileia. Então, imagine só, por si só, alguém se candidatar a prefeito no município assim. O maior elogio que eu ouvi era: você é louca, inclusive da família. A família dizia para mim, assim, eu ouvia muito, você vai, e isso me puxava muito. Eu fui vereadora do município, 4 anos vereadora, e eu sempre pensava comigo, a boa política, ela precisa ter espaço. É preciso ter espaço para que é um município que eu nasci, um município que eu cresci, que eu construí família, que eu conheço os 4 cantos. Se você me falar de qualquer canto da cidade, da reserva extrativista, de qualquer canto eu conheço, porque eu nasci lá. Prefeita, então eu vou fazer uma pergunta meio chata, para saber até que ponto vai a leitura técnica ou a leitura política. Depois dessas enchentes, que a senhora citou aí, 2015 e 2012. 2012 e 2015. Ficou evidente que Brasileia, eu vou fazer aqui quase um julgamento, mas está em um local errado. Inclusive, depois da enchente de 2015, se especulou a possibilidade de mudar a cidade para uma área que não chegasse à ação do rio. Por que a senhora não batalha por essa mudança? Teme algum efeito político negativo? Não. Tecnicamente, já se sabe, não é correto a cidade estar ali.
Por que não elabora um planejamento para mudar aquele centro? Na verdade, a prefeitura, a gestão já trabalha nesse sentido. É bem verdade que você não faz um planejamento e uma execução assim, de algo tão ousado, sozinho, com recurso municipal. Sem dúvida. Aí isso é preciso que a gente tenha uma bancada, a bancada priorize esse tipo de investimento e é preciso uma intervenção, tanto estadual como federal. Então, baseado nisso, nós já temos bons projetos. Todas as nossas atuais construções, todos os nossos grandes investimentos, ele está sendo levado para a parte alta da cidade. Então, depois que nós assumimos esses 2 anos e meio, todo o investimento de convênios e de projetos volumosos são na parte alta. Porém, algumas pessoas, mas prefeita, e o centro? O que é que eu vou fazer com a quantidade de moradores, com o comércio, com as pessoas que vivem no centro? A única coisa que nós permanecemos lá, inclusive o judiciário permanece na parte baixa da cidade, porque tem uma mega uma boa estrutura lá, e nós temos o prédio da prefeitura que ainda permanece lá. Era meu dever fazer com que aquele espaço, aquele local, também tivesse um bom acolhimento. Quando eu assumi, era consumido por lamas, por urubus, por um povo com a baixa estima elevadíssima e um centro morto. O que fizemos? Nós demos qualidade e dignidade para aqueles que estão lá. Iluminação pública que é direito, a limpeza que é direito, a pavimentação que é direito. Fez uma reforma para tentar respeitar a história do lugar. Exatamente. Mas sabendo que aquilo ali... Exatamente. Mas assim, a longo prazo e a projetos grandes, a gente todo está pensando na parte alta da cidade. E nós já temos bons projetos para a parte alta da cidade e que nós estamos aguardando aí as liberações. Quando você pega o volume inteiro de que a nossa gestão já apresentou, a gente chega na casa dos 54 milhões de reais para a parte alta. Para um município como Brasileia, é um dinheiro... a gente conseguiria praticamente reconstruir a cidade. A associação comercial, que é uma instituição importante na rotina da cidade, entende esse movimento? Apoia? Como é que está o diálogo com a CISA? Olha, fica dividido, né, porque há os comerciantes da parte baixa da cidade que se recusa veemente a ir para a parte alta. Por isso que eu perguntei. E a gente conseguiu avançar já. Há uma possibilidade, o governo do estado, de uma doação para a construção de um shopping popular na parte alta. Essa discussão já está bem avançada e foi feito um entendimento com o governo do estado, prefeitura e associação comercial, de que com a doação do espaço para a construção do shopping popular, iria ser feito o governo do estado está trabalhando num projeto para que seja feito um espaço padrão, seja padronizado, mas que será colocado recurso da iniciativa privada. Cada comerciante vai ficar responsável pela construção do seu espaço. Diante das dificuldades financeiras, diante da falta, naquela época, 2015, quando era para se pensar num volume para a construção, não foi pensado. Mas há esse andamento e há o consenso de, digamos que 80% dos comerciantes. Então já está bem encaminhado, né? Prefeita, essa situação envolvendo a divisão do ICMS é uma discussão que está tirando o bom humor de muitos prefeitos do Acre. Certo. Por quê? Porque a Prefeitura de Rio Branco, se nós formos fazer uma análise histórica, a Prefeitura de Rio Branco tem sido prejudicada com a forma como tem sido feita a divisão do ICMS, do bolo do ICMS que o Estado repassa para os municípios. Rio Branco tem pegado menos dinheiro por conta de uma série de erros, que não são erros dos prefeitos. Mas o fato é que a prefeita Socorro Neri quer rever esse cálculo. Enquanto que a Prefeitura de Brasileia vai ser prejudicada com esse novo cálculo? Se for feito... E como é que está o diálogo com a AMAC? O diálogo da AMAC, assim, a gente está avançando bastante. Eu, inclusive, faço parte da comissão do Comitê Gestor, que foi criado junto com a Secretaria da Fazenda, Cefaz, participa do Comitê Gestor, o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão imparcial, que está ali para... Tenta ser isento, né, pelo menos. E também 3 prefeitos, eu faço parte dessa comissão. Eu gostaria só de abrir aí algum parênteses na sua colocação, quando se refere ao município de Rio Branco. É óbvio que a prefeita Socorro, e compete a ela, a garantia dos direitos e preservar o recurso do município de Rio Branco. Mas eu vou abrir um parênteses quando você fala que o município seria
prejudicado. Eu não utilizaria essa palavra prejudicado, porque você não resolve um problema ajustando um e levando o problema para 21. Ora, pois, o Estado ele funciona com os municípios. Se os municípios não funcionarem, o Estado não vai funcionar, correto? Se o município de Brasileia, a aplicação da forma que está, que foi posta, for aplicado, fecha 21 prefeituras do Estado. As prefeituras do Estado do Acre, excetuando o município de Rio Branco e talvez Cruzeiro do Sul, todas sobrevivem de repasses do FPM e sobrevivem de repasses de o ICMS, que é hoje o maior. Então a mudança tem que ser processual. Ela tem que ser justa. Ela precisa ser justa. Está sendo justa com o Rio Branco? Não está sendo justa com o Rio Branco porque ninguém sabe qual é a base de cálculo. Então não tem como dizer que está sendo justa para um e justa para outro. Trata-se de uma política que foi adotada há 29 anos atrás e que aqui eu não sei quem foi que pensou, quem não pensou. Mas não é um problema de 29 anos atrás que a gente se resolve em um mês. Não vai ser fazendo essa base de cálculo para Rio Branco que eu vou prejudicar os outros demais municípios. O que eu vejo é que precisa ser feito é uma regulamentação na lei estadual. Estadual. 75% fica com a União, os 25% que está, esses 25% de remanejamento da cota parte dos municípios, essa sim precisa ser trabalhada. E tem mecanismo. Quando você fala de Rio Branco, imagine só um cenário de Brasileia. Que as pessoas, quando vão comprar veículos, moradores de Brasileia, compram onde? Rio Branco, certo? O prédio da telecomunicação é onde? Rio Branco, certo? E se eu exigir com a lei municipal que seja feito no município? Então há muita coisa que precisa ser ajustada. Você imagina se os 21 municípios todos resolvem adotar essa política. Por isso que eu acredito no trabalho do comitê gestor, por isso que eu acredito que esse comitê vai estudar os melhores formas que a gente não possa impactar e nem que a prefeita vá prevaricar e nem que a prefeita de Rio Branco deixe de requerer aquilo que é direito do município de Rio Branco. E a gente entende muito bem isso. A gente não quer que ninguém perca. A gente não quer que ninguém perca e vai também cair na responsabilidade do governo do Estado, que é o pai. Que é exatamente. E precisa ajudar. Ele vai dar o tom, né? Exatamente. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Tem aqui, prefeita, uma pergunta. Itaã, boa tarde, sou o Tota, de Plácido de Castro. Pergunte para a prefeita por que não juntar Brasileia e Epitaciolândia e formar um só município? Só de salário de vereadores já se ia economizar bastante. Isso aqui é uma pergunta capciosa, prefeita. Por que tem liderança, tem movimento que seja capaz de retomar essa agenda da união dos dois municípios? Porque realmente, quando se chega ali em Epitaciolândia, você não entende o porquê daquela divisão, né? É verdade, tá? Um abraço ao Tota e agradecer a pergunta. Na verdade, hoje não existe movimento nenhum, pelo contrário, se você for colocar isso lá, vai ocasionar uma divisão muito grande, sobretudo os munícipes epitaçolandenses, que têm muito orgulho de ter o seu município Epitaciolândia. Quando eu falo no campo técnico administrativo, há 92, isso muitos anos atrás, eu acho que eu não compactuaria com tal ideia, mas foi uma ideia que partiu da iniciativa popular. Para se ter ideia, houve 2 plebiscitos para que fosse chegada a esse entendimento. Então foi a vontade muita popular. Manipulação também ali, né? É complicado, porque culturalmente não há justificativa. Não há, são cidades irmãs. Prefeita, vou fazer uma pergunta agora que a gente vai deixar amarrado para o próximo bloco, é isso? Então vamos lá. Boa tarde, Itaã. Por gentileza, pergunte para a prefeita de Brasileia se ela não vai chamar os concursados para a prefeitura do município. O concurso público foi realizado em 2015. O meu nome é Márcio e ele fala aqui da capital, mas a senhora responde essa pergunta logo após o intervalo. Gazeta Entrevista volta em instantes com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassen.